Hoje então vamos viajar no tempo e descobrir juntos os assustadores insetos gigantes do passado. Então, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e, como de costume, deixa logo o seu joinha. Yeah! Bora pro vídeo então, puxa a vinheta. Se a gente entrasse numa máquina e voltasse no tempo para cerca de 300 milhões de anos, chegaríamos ao período Carbonífero, uma era onde os insetos governavam o mundo. Mas eles não eram como a gente conhece hoje, pequenininhos. Eles eram verdadeiros monstros. Então existiam libélulas gigantes, Com mais de 70 centímetros. Nesse período, você também poderia encontrar facilmente um escorpião que poderia passar de 1 metro de comprimento, tipo um tamanho de um cachorro, tá ligado? e também centopeias que poderiam chegar a 2,5 metros de comprimento. Credo, só de pensar. É uma cobra? Meu Deus. Mas a pergunta é, por que naquela época esses bichos eram tão grandes? O segredo para isso, galera, está no ar, literalmente. Naquela época, a atmosfera do planeta era muito diferente e o nível de oxigênio era muito maior, chegando a 35% comparado aos 21% que temos hoje. E isso fazia toda a diferença. Não sei se vocês sabem, mas os insetos, eles não respiram como nós. Eles usam um sistema de tubos chamado traqueias, que levam o oxigênio diretamente para os seus tecidos. Quanto mais oxigênio no ar, maior eles podiam crescer, porque assim o corpo conseguia absorver oxigênio suficiente para alimentar um organismo gigante. E por conta do seu tamanho, do oxigênio, com menos predadores, eles cresceram e se multiplicaram sem controle. Mas segundo um estudo recente, alguns cientistas acreditam que esses insetos tinham que crescer tanto para que não fossem envenenados pelo oxigênio. Como se fosse uma adaptação do corpo, né? Uma forma de se manterem vivos. Isso até os vertebrados começarem a dominar. E como tudo na natureza, essa era chegou ao fim. Bom, e agora então vamos conhecer alguns desses insetos que seriam resistentes à sua chinelada. Considerado como o maior inseto que já existiu, um milípede chamado Arthropleura aterrorizava o período. Segundo o fóssil de um melípede gigante que foi encontrado em uma praia no norte da Inglaterra, essa criatura poderia ter 55 centímetros de largura e 2,63 metros de comprimento, tipo do tamanho de um carro, podendo pesar até 50 quilos. E isso o tornaria o maior invertebrado conhecido de todos os tempos. Esse fóssil desse inseto gigante foi encontrado em 2018 e teria vivido há cerca de 326 milhões de anos atrás. Isso daria mais ou menos 100 milhões de anos antes do surgimento dos dinossauros. Outro gigantesco inseto que você não gostaria de dar de cara eram as libélulas gigantes. Que ao invés de pousar no mato, ela poderia facilmente pousar na sua cabeça. Elas podiam ter corpos de 40 centímetros de comprimento, com as envergaduras das asas chegando a 60 centímetros de comprimento. Segundo alguns pesquisadores, essas libélulas gigantes poderiam se alimentar de pequenos animais, como por exemplo os sapos, esquilos ou outros animais que existiam naquela época que tinham mais ou menos esse tamanho. Agora, galera, se liga aí nesse fóssil que foi encontrado e comente aqui embaixo que inseto é esse. Alguns vão sentir calafrio só de ver, hein? Já sabe qual é? Pois é, isso daí era uma barata gigante, galera. Esse fóssil foi encontrado na cidade de Mafra, em Santa Catarina, e tem aproximadamente 300 milhões de anos. E nesse local não foi encontrado só um, mas vários fósseis de baratas gigantes. Não dá pra saber exatamente o tamanho, mas poderia passar facilmente aí de 1 palmo. O seu chinelo não ia fazer efeito contra ela.